1 Coríntios 10, verso 1 ao 13, a palavra de Deus diz assim: Pois, irmãos, não quero que ignoreis nossos pais, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, neste momento, diante da sua palavra, rogamos que o seu Espírito encha cada um de nós e nos ilumine para que possamos entender a sua palavra de forma adequada, de forma espiritual. Que o seu Espírito santifique nossas afeições para que possamos amar a sua palavra e através dela amar o Senhor acima de todas as coisas e a todas as pessoas, e que o seu Espírito conceda o seu sobreexcelente poder à nossa vontade, às nossas mãos e pés, para que possamos não apenas ouvir a sua palavra, mas praticá-la, vivê-la, proclamá-la e guardá-la em nosso coração. Tudo isso pelo seu poder e pela sua obra em nós. Que a sua palavra não volte para ti vazia, pois isso não é possível, mas rogamos que ela frutifique muito no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses dias, desde talvez das enchentes no Rio Grande do Sul, nós estamos passando por um fenômeno meteorológico muito estranho, que os cientistas não conseguem entender exatamente como que acontece, ou explicar exatamente como que se origina. E é um fenômeno que acontece nos oceanos e influencia todo o mundo, todo o clima do mundo, tá? E em termos bem leigos, ele acontece de 2 em 2 anos, até pode variar até 7 em 7 anos. E esse fenômeno, basicamente, como um leigo que eu sou, né, nesse assunto, basicamente as águas que permeiam ali a África, elas esquentam bastante e os ventos trazem elas para cá, e isso faz com que a temperatura aumente e as chuvas aumentem também, porque a água ela vai evaporar mais. E nesse ciclo nós temos um aumento de temperatura, um aumento de chuva muito grande. E essa é uma das coisas que contribuiu para as grandes enchentes lá no Rio Grande do Sul, fora uma série de outros fatores. E tem um fenômeno contrário, que depois desses ventos vindo de lá para cá, o vento agora vai daqui para lá, e da América, basicamente sentido África e Europa. E esse fenômeno desse vento inverso faz o oposto no clima, ele esfria muito. Então o pessoal está prevendo muito frio na Europa, por exemplo, agora no mês de junho e julho. E é muito interessante, irmãos, que esse fenômeno primeiro que eu falei para vocês, que aquece o clima, alguns pescadores peruanos batizou esse fenômeno de El Niño. E eles batizaram com esse nome porque normalmente esse fenômeno acontece perto de dezembro, no passado, quando eles batizaram esse nome. E por causa do dezembro, final de dezembro, por causa do Natal, eles batizaram esse fenômeno meteorológico de El Niño em homenagem a Jesus, o menino Jesus. E talvez na mentalidade simples desses pescadores peruanos, eles estavam vendo que Cristo Jesus estava no controle de tudo, mesmo dessas mudanças abruptas de temperatura, de chuvas. Jesus, ele é Senhor sobre todas as coisas.
E acabou que passou o nome mesmo oficial desse fenômeno, é El Niño, e o vento oposto chamaram de Laninha como um contraponto, né, a esse primeiro nome. E isso é muito sutil para nós, irmãos, porque nós temos apesar de nós professarmos a fé cristã, nós somos adestrados e treinados com uma mentalidade muito secularizada, um mundo muito sem sentido, um mundo muito seco, cinza, onde nada aponta para nada. E a gente precisa recobrar essa imaginação bíblica de ver tudo debaixo do senhorio de Cristo e tudo como propositando a glória do nosso Senhor Jesus, do Pai e do Espírito também, nessa mentalidade fluida do texto bíblico para nós. E é exatamente essa mentalidade de Paulo, quando ele olha para todas as coisas, ele vai dizer: tudo veio de Cristo, tudo vai para o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, quando ele vai olhar para o Antigo Testamento também, cada parte do Antigo Testamento, cada pessoa, cada evento, cada instituição, cada momento da história, cada vírgula, quando tido à luz do todo o contexto e da trajetória da Bíblia, aponta para o nosso Senhor Jesus. No texto aqui está lembrando a história de Israel. Ele olha para aquela pedra que Moisés fala para ela, depois ele bate, ele diz: olha, aquela pedra, ela aponta para o nosso Senhor Jesus. Tudo aponta para Cristo e tudo é instrutivo para nós. Mas, irmãos, diante de uma passagem como essa, quantos aqui lembraram do contexto enquanto nós estávamos lendo? Nós esquecemos do contexto mais rápido do que qualquer coisa. Para lembrar, 1 Coríntios 8 ao 10, Paulo está lidando com a questão de como o cristão se relaciona com a cultura, especificamente a questão de comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Ele está lidando com essa problemática da igreja de Corinto, que estava gerando imaturidade por toda a igreja. O grande problema da igreja de Corinto é a imaturidade, e eles não estão conseguindo lidar com todas as questões práticas do Evangelho. E aqui no capítulo 8 ao 10, nessa questão de comer carne sacrificada aos ídolos. E aí no capítulo 8 Paulo vai dizer: olha, a gente sabe que o ídolo não é nada, a gente sabe que o ídolo não existe. Então você pode ir lá no açougue, que acabou de sacrificar aquela carne para Zeus, comprar aquela carne com a consciência tranquila, levar para casa e comer com a consciência bem tranquila. E o grande problema é que nós tínhamos dois grupos na igreja nesse sentido: os que se chamavam de fortes, que não eram fortes, e os que se chamavam de fracos, que eram fracos. Os mais fracos, os novos convertidos da igreja, eles achavam que comer daquela carne seria inevitavelmente cometer idolatria e participar daquela idolatria que a carne foi oferecida. Só que o grande problema não eram os fracos precisavam trabalhar, serem pastoreados, serem aconselhados, serem treinados na palavra. O problema é aqueles que se chamavam fortes, porque esses fortes não estavam amando os mais fracos, estavam usando a liberdade que eles tinham para pecar contra os mais fracos. E a gente viu que escandalizar, só para retomar aqui bem rápido, isso aqui é muito importante, escandalizar não é afirmar legalismo, tem nada a ver com 1 Coríntios 8. Então, se você está fazendo algo que não é pecado, e uma outra pessoa fala: não, isso é pecado, está me escandalizando, você não precisa parar de fazer aquilo que está fazendo para afirmar o legalismo daquela pessoa. O que é escândalo na Bíblia? 1 Coríntios 8 e nas outras passagens fala de escândalo. Escandalon em grego é uma pedra que você coloca na frente da pessoa para ela tropeçar. O que é escandalizar alguém? É eu achar que eu posso fazer algo que não é necessariamente pecado, e eu pegar um outro irmão que tem aquilo como pecado e fazer ele vir praticar isso junto comigo. Isso é escandalizar. Ou seja, estou fazendo aquele meu irmão pecar, eu estou usando a minha influência sobre a vida daquela pessoa para fazer algo que eu posso usar da minha liberdade para fazer, e aquela pessoa, quando ela vai fazer, por estar mais nova na fé, talvez, por ter um pouco menos de maturidade, ela vai pecar. E eu falo: não, esquece isso é coisa, para de ser criança, venha fazer isso comigo, assistir uma televisão, fazer qualquer coisa que não seja necessariamente pecado, e aquela pessoa peca. Isso é escandalizar, isso é fazer a pessoa tropeçar em pecado. É isso que Paulo está lidando aqui. Essas pessoas mais fortes estavam fazendo os mais fracos pecarem. Estavam dizendo: olha, não para com essa infantilidade, venha comer carne sacrificada aos ídolos comigo, porque o ídolo não é nada.
E essa influência, quando aquela pessoa cedia, o mais fraco, ela cometia pecado, porque na consciência dela era pecado. E aí no capítulo 9, Paulo vai usar o exemplo dele, ele fala assim: gente, eu poderia ter muitas coisas no Evangelho, muita liberdade, que me é devida como direito, como pregador do Evangelho, como apóstolo, por exemplo, receber salário das igrejas, mas eu abri mão dessa liberdade para eu poder pregar o Evangelho com mais liberalidade. No meu caso particular, Paulo, ele não está mudando de assunto, ele está falando: olha, vocês que se acham maduros e fortes, se eu como Paulo abrir mão de um direito que o próprio Jesus instituiu, de ser alimentado pela igreja, de receber salário da igreja, vocês não podem parar de comer carne sacrificada aos ídolos, não no açougue, porque o problema é que eles estavam indo ao templo pagão para comer essa carne. E aí o capítulo 10, Paulo vai direcionar agora para os fortes, e ele vai mostrar que comer comida sacrificada aos ídolos, se você comer em casa, amém. Comer no restaurante, ok. Mas você ir lá no templo e dizer: eu não acredito em nada disso daqui, nenhuma dessa cerimônia, dessa liturgia pagã, a Zeus, a Afrodite, o que quer que seja, eu estou aqui só pela carne. E normalmente a carne era gratuita durante o culto aos deuses pagãos. Não tem problema nenhum. Paulo está dizendo: você está, a gente vai ver na semana que vem, daqui 2 semanas, compartilhando da mesa dos demônios, e você está pecando. Então essa passagem aqui do capítulo 10, verso 1 ao 13, Paulo também não está mudando de assunto, ele está direcionando a sua exortação para esses infelizes que se achavam maduros, mas não eram, porque não amavam. E o que Paulo vai colocar aqui nessa passagem para nós é 3 coisas que o Evangelho provê para nós. O Evangelho provê certos privilégios, verso 1 até o verso 6. O Evangelho provê certas advertências, versos 7 até o 11. E o Evangelho provê escape para as nossas tentações e pecados, versos 12 e 13. Então vamos ver aqui, irmãos. Verso 1 ao 6, Paulo vai colocar para nós vários exemplos do Antigo Testamento, onde os israelitas tiveram o privilégio de terem esses privilégios, esses benefícios da redenção de Deus do Egito, do Egito para a Terra Prometida, e mesmo assim esses israelitas morreram no deserto. Vamos ler o verso 1. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Primeira coisa, Paulo está falando para uma igreja composta majoritariamente de ex-pagãos. A maioria deles não eram judeus, eles eram ex-pagãos convertidos a Cristo agora. E Paulo vai chamar os israelitas de nossos pais. Esse é o primeiro ponto. Os israelitas que saíram do Egito eram os pais dos coríntios. E os israelitas que saíram do Egito, o povo de Deus do Antigo Testamento, são os nossos antepassados da igreja agora na Nova Aliança. O que isso nos ensina de forma gritante e forte? E Deus, que é um só, tem um só povo. É um só povo. O povo de Deus é Israel. Israel no Antigo Testamento, agora Israel escatológico, que é a igreja composta de judeus e gentios convertidos a Cristo, é o mesmo povo. Não é como se Deus estivesse errando, ele escolhe Israel peca, ok, Israel vai falhar agora eu vou abrir um parênteses, escolher um outro povo agora, os gentios, diferente, sem continuidade, e depois no final eu escolho Israel de novo. Não, é um só povo. Não importa muito quem é o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, segundo o sangue. A sua verdadeira família e os seus verdadeiros antepassados é o povo de Deus de todos os tempos, desde o primeiro eleito até o último. E os nossos antepassados são toda a igreja que veio antes de nós. E a igreja, ela começa, a igreja como povo de Deus, ela é Antigo Testamento também. O povo de Israel é igreja no Antigo Testamento, é eclesia, é o povo, a congregação, a assembleia do nosso Deus. Os nossos pais, portanto, existe uma continuidade absoluta entre o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento. Não são 2 povos, é um só. E aí Paulo vai colocar 4 privilégios que eles tiveram, e depois nas advertências ele vai colocar 4 advertências. 4 privilégios. Primeiro, eles estiveram debaixo da nuvem. Desde a 10ª praga, Deus se manifesta para Israel
E é o Espírito Santo ali, algumas passagens vão dizer, Isaías vai dizer que é o Espírito Santo, por exemplo. Deus se manifesta como uma coluna de nuvem de dia e como uma coluna de fogo durante a noite. Isso é uma manifestação visível da presença do Espírito no arraial de Israel. Então Paulo vai dizer que todos foram guiados debaixo dessa nuvem, e mesmo quando, antes do mar se abrir, essa nuvem, essa manifestação do Espírito estava já sobre eles. Essa nuvem fez separação entre o povo de Israel na frente, ela ficou no meio, impedindo os egípcios de avançarem, lá em Êxodo 12, 13, e esse é o privilégio, a presença manifesta do Espírito manifestado nessa nuvem aqui. Segundo privilégio, o mar se abriu diante deles, e eles passaram pelo mar. Verso 2, Paulo vai usar a linguagem de mergulhar aqui. Eles foram batizados, verso 2, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. É como se Moisés tivesse batizado eles. Paulo está usando figurativamente o verbo mergulhar ou batizar aqui, exatamente para fazer a ponte com a igreja agora. Ou seja, se o povo de Israel passou no meio das águas como se tivesse sido mergulhado, mas passaram a seco, igualmente a igreja agora, ela passa pelas águas do batismo também. Então a igreja tem a manifestação do Espírito de forma muito melhor do que aquela nuvem, e nós temos agora também o privilégio do batismo. Terceira coisa, verso 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Para Paulo, o adjetivo espiritual significa dado pelo Espírito. Esse alimento espiritual era o maná, da qual o Espírito dava para eles se alimentarem. Era uma provisão direta do Espírito. E em quarto lugar, verso 4, todos beberam da mesma bebida dada pelo Espírito espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, gente, vocês lembram nossas pregações? A gente já pregou todos os livros de Moisés, de Êxodo e Números. Êxodo vai fazer uma contraparte absoluta com Números, um quiasmo, um paralelo muito grande. Tudo que acontece em Êxodo, lá no capítulo 15 até o 19, que eles saem do Egito e passam pelo deserto reclamando, vai repetir exatamente igual, só que agora escalonado para o pior, lá em Números 10, quando em Números 10 eles saem do Monte Sinai e começam a andar de novo, e aí eles repetem os mesmos pecados, e Deus agora agrava as consequências em Números, porque a lei foi dada nesse meio tempo. A lei foi dada, agora eles não tem mais desculpa nenhuma. Deus agora está punindo severamente o seu povo pelos mesmos pecados que eles cometeram antes de chegar no Sinai, naquele mesmíssimo deserto. E tanto em Êxodo 17 quanto lá em Números, nós temos o episódio da rocha. O episódio da rocha se repete nesses dois textos, nesses dois livros. No primeiro, Moisés fala para a rocha, sai água e o pessoal bebe. No segundo, Moisés bate na rocha, desobedecendo a Deus, e por essa desobediência ele não entra na terra prometida. E Paulo vai fazer uma analogia aqui, uma comparação. Ele está dizendo, olha, tá vendo? Essa rocha física, que literalmente saiu água para eles beberem, literal, essa rocha aponta para Cristo Jesus. E Paulo vai ler de trás para frente, ele vai dizer que Cristo, que é a rocha que estava acompanhando eles, estava literalmente acompanhando eles por todos esses 40 anos que eles passaram peregrinando no deserto, alimentando eles espiritualmente, nutrindo eles, cuidando deles providencialmente. Então não é que a rocha física seguia eles como se fosse uma magia de levitação. Não, a rocha de Êxodo e a rocha de Números era fixa. Saiu água uma vez em Êxodo, depois saiu água outra vez em Números. Mas Paulo está dizendo, olha, essa rocha aponta para uma realidade superior, que é Cristo. E Cristo, sim, como a rocha de Israel, acompanhava eles no deserto. Porque ele vai dizer de novo, vamos ver o verso 4 novamente, para ficar bem claro para nós. Todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Ele não está dizendo que essa rocha se parecia ou apontava para Cristo, era Cristo. Então Paulo vai pegar a rocha e vai dizer, não, a rocha ok, tem a rocha literal lá, mas a rocha suprema que acompanhava eles era o próprio Cristo que acompanhava eles, manifestando a sua presença no seu espírito naquela nuvem, a coluna de nuvem e coluna de fogo.
Isso talvez pode apontar para a ceia do Senhor, pode apontar também para nosso alimento espiritual na palavra de Deus. Os paralelos são exatos. Israel teve certos privilégios debaixo da antiga aliança, o que fica claro desde que eles saíram do Egito, e a igreja agora tem privilégios muito mais na nova aliança. O apóstolo Pedro vai dizer que Deus, ele provê para nós tudo o que nos leva à vida e à piedade. Não apenas abrir um mar ou apenas cair pão do céu, não. Agora a coisa é espiritual e ela é eterna. Nós temos tudo, todas as bênçãos espirituais. Não tem nada que você, cristão, que está aqui na igreja, não tem acesso para você viver uma vida plena de comunhão na presença do nosso Deus. Só que o grande problema de Israel, da igreja de Corinto e nosso, é o verso 5, que vai dizer: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto, fazendo uma alusão ao Números 14 aqui, quando eles morrem por reclamarem no deserto. O que isso nos ensina? Que não importa se você está participando das bênçãos externas do Evangelho, se você não tem um coração transformado por trás disso. Então você pode professar a fé cristã, você pode ter sido batizado, você pode participar da ceia todo domingo, como nós participamos, você pode ler a palavra de Deus e se sentir alimentado por ela, e você pode também experimentar demonstrações extraordinárias do Espírito Santo na sua vida. Você pode até mesmo operar milagres e maravilhas, ressuscitar mortos. Você pode experimentar todos os milagres extraordinários da sua vida, que isso é apenas coisas externas, e você pode morrer e ir para o inferno mesmo assim. Mateus 7: Senhor, Senhor, muitos me dirão naquele dia: em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós curamos enfermos, operamos maravilhas. E Jesus vai dizer: eu vos direi abertamente naquele dia: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Vocês não fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o ponto aqui. Hebreus 6 vai falar a mesma coisa. Hebreus 6 vai dizer que, olha, é impossível que, uma vez que aqueles que experimentaram o dom celestial e participaram do Espírito, se alimentaram da ceia do Senhor e tiveram manifestações extraordinárias na vida, ou seja, pessoas dentro das comunidades de fé em Cristo, que são as igrejas, participando da operação do Espírito no meio da igreja, e mesmo assim não são convertidos. É a mesma coisa. Ou seja, não importava lá no Êxodo se você era filho ou filha de um israelita, se você viu as 10 pragas, se você viu o mar se abrindo, se você pode ter feito um juramento que iria obedecer a palavra de Deus diante da comunidade, você viu pão cair do céu todo dia pela manhã, você viu sair água de uma pedra, e mesmo assim os israelitas pecavam e pecavam e pecavam. Eles não lutavam contra o pecado. A primeira oportunidade que eles tinham, eles murmuravam, eles blasfemavam, eles se prostituíam, como a gente vai ver aqui agora na segunda parte, porque não tinham um coração transformado. Josué e Caleb é que entram na terra prometida. Agora presta atenção, irmãos, o Evangelho é muito mais terrível do que isso. Por quê? Aqueles israelitas que morreram no deserto, aquela primeira geração que saiu do Egito, não quer dizer que quando eles morrem debaixo da antiga aliança, não, o texto nunca diz, a Bíblia nunca diz em nenhum lugar que eles vão para o inferno. O texto não diz isso. O texto diz que debaixo da antiga aliança, se você pecasse contra a lei, você morreria, você era apedrejado, enfim, você era expulso da comunidade de Israel, você ia para a cidade de refúgio, mas não necessariamente diz que você vai para o inferno. A gente não sabe quem foi salvo ou não daquele momento ali, porque era uma coisa física. Por que era físico? Porque era um tipo de algo maior que viria no Novo Testamento com Cristo. Mas agora na nova aliança, Hebreus vai dizer: olha, se o povo da antiga aliança morria por causa de 2 ou 3 testemunhas por pecar contra a lei,
quanto mais nós, Hebreus capítulo 2, se nós desprezarmos tão grande salvação, ou seja, se você brincar de crente, se você ser um crente apenas de boca para fora, ou se de fato você abandonar a igreja, Hebreus vai ser bem claro, não há esperança para você, porque você ouviu o Evangelho, você está numa igreja saudável, e você disse não para a única mensagem que pode te salvar. Não tem outra coisa, não tem algo além disso que você vai ouvir e te salvar. Você precisa voltar para essa mensagem, e se arrepender, e crer de fato e rogar pela misericórdia na sua vida. Então esse primeiro ponto, irmãos, que termina no verso 6 dizendo: essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então não é para dizer, ok, é um só povo, Israel e a igreja é um só povo, a igreja é o Israel do fim dos tempos, Israel é a igreja da antiga aliança, então a gente pode fazer a mesma coisa que eles. Eles pecaram, a gente vai pecar também. Paulo vai dizer exatamente o contrário. Deus inspirou o texto de Êxodo e Números para nós, e todo o Antigo Testamento, para que nós não venhamos a cair nessas coisas. É uma grande advertência. Então, ok, você tem privilégios no Evangelho, mas com esses privilégios vem responsabilidades, e você sondar o seu coração para ver se Deus o transformou de fato, se não rogar dia e noite até que Deus faça a obra na sua vida. Segunda coisa, verso 7 até o verso 11. O Evangelho ele provê para nós e para os israelitas da antiga aliança advertências. E aqui, irmãos, nós temos uma série também, como foram 4 privilégios. Paulo vai colocar 4 pecados de Israel aqui para nós. Ele vai dizer assim: não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Paulo está citando Êxodo 32:6. Êxodo 32 é aquele trágico episódio do bezerro de ouro. Moisés está lá no pico do Monte Sinai recebendo a lei em comunhão com Deus, 40 dias de jejum lá. O povo fala assim: olha, a gente não sabe o que aconteceu com esse tal de Moisés, Arão. Vamos fazer uma imagem aqui, não para falar dos deuses do Egito, de Amon-Ra, ou de qualquer deus do Egito, não, para falar de Yahvé, que nos libertou da terra do Egito. Vamos celebrar a redenção do nosso Deus? Vamos, pegue todos os seus brincos, seus utensílios de ouro aí, vamos derreter. Vamos fazer um bezerro de ouro. Eles não chamavam o bezerro de ouro, eles chamavam de Yahvé. Aqui está uma imagem do nosso Deus que nos tirou do Egito. O bezerro é um animal forte, isso mostra a força do nosso Deus. E Deus, para testar o coração de Moisés, como mediador da antiga aliança, diz: Moisés, desce lá, eu vou matar todo mundo, e você vai ser um novo Abraão. Deus promete para Moisés: de ti eu farei uma grande nação. Deus sabe do que vai acontecer, Ele quer apenas mostrar o coração de Moisés para Ele mesmo, como um mediador compassivo que aponta para Cristo. E Moisés diz: não, Senhor, não faça isso por amor ao seu nome. Moisés intercede pelo povo, Deus atende a intercessão de Moisés, só que Moisés fica tão indignado que ele quebra as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e ele fica indignadíssimo. E quando Arão é confrontado, ele faz igual Adão: esse povo aí jogou os brincos de ouro no fogo e surgiu esse bezerro de ouro. O texto diz exatamente assim. Ele se desculpa, ele dá desculpa para o seu pecado, ele não assume a responsabilidade: não, eu pequei, me perdoe. Não, aconteceu, surgiu esse bezerro de ouro aí. E Paulo está dizendo: não sejam idólatras. Cristãos em Corinto não vão lá para o templo. Quando você, cristão, participa de uma festa idólatra, quando você, cristão, participa de um culto idólatra, é a mesma coisa, se não pior, do que você fazer um bezerro de ouro no pé do Monte Sinai e dizer que aquele ali é o seu Deus. Primeiro pecado, então, idolatria. Segundo pecado, verso 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Isso aqui é Números 25. Lembrem que Números, desde o capítulo 14 até o 24, Balaão, o falso profeta, a gente já viu essas pregações, está o tempo todo sendo tentado ali pelo rei Balaque a amaldiçoar Israel. Ele não amaldiçoa, fala: não, Deus abençoa, não posso amaldiçoar. Só que aí muda a estratégia de Balaão: já que eu não posso amaldiçoar Israel, profetizar contra ele, o que eu vou fazer, Balaque? Eu vou te dar uma estratégia aqui muito boa. Pega as suas mulheres e
dê ela de casamento para os israelitas e vice-versa, e os homens para as mulheres. E aí Números 24 termina a fala de Balaão. Números 25 começa dizendo que os israelitas se prostituíram com as mulheres pagãs, por conselho de Balaão. Paulo está dizendo: não pratiquemos imoralidade. Quando os coríntios, esses maduros que não eram, iam no templo, eles estavam praticando, quer seja na cabeça, quer seja no corpo, imoralidade. Terceiro pecado, verso 9: não tentemos Cristo como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Números 21, o povo diz: era melhor a gente voltar para o Egito, ou era melhor a gente morrer no deserto. A gente está cansado, a gente está com nojo desse pão vil que está caindo do céu. O que Deus manda? Serpentes abrasadoras para matarem eles. O que eles fizeram naquele episódio? Verso 9: eles tentaram a Cristo. É Cristo que está lá, Cristo é Yahvé, Ele é o Deus que está conduzindo Israel lá do Egito. E quando eles tentam o Senhor Yahvé, eles estão tentando Cristo que morreu por nós. Então, tentar a Deus é o pecado deles aqui. Terceiro e quarto e último, verso 10: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Paulo coloca murmuração, gente, numa lista de 4 coisas, 4 pecados que ele tem: entre idolatria, entre imoralidade sexual, entre tentar a Deus, está lá murmuração. Isso vem de lá de Números 14. O que está acontecendo em Números 14? Coré, Datã e Abirão se rebelaram ali contra Moisés. Deus matou eles, fez a terra engolir eles. O que acontece em Números 14? O povo torce o nariz, fica bicudo e fala assim: Moisés, você matou o povo de Deus. É por sua culpa, Moisés, que a família toda de Coré, Datã e Abirão morreram. E eles se levantam para atacar Moisés. Estão murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus, que foi o próprio Deus que matou Coré, Datã e Abirão, sua família. E Deus se levanta ali e protege Moisés e traz mais condenação para eles ainda. Não murmureis como alguns deles murmuraram. Números 14 ou 16 vai falar desse episódio. Então o Evangelho tem advertências para nós, irmãos. Não cometa idolatria, não pratique imoralidade sexual, não fique tentando a Deus e não reclame das coisas. Porque se você vive nessas coisas como seu estilo de vida, ou qualquer outro pecado que a Bíblia liste, e você não luta contra ele, você se dá a ele. Se os israelitas morreram debaixo da lei no deserto, quanto mais nós debaixo de uma revelação muito maior, definitiva, clara, suprema, que é o Evangelho, não vamos padecer também nesse deserto, neste mundo. E ele termina essa parte igual ele terminou a primeira parte. O verso 6 e o verso 11 é paralelo. Ele vai dizer no verso 6: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, a igreja, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Mais claro que isso não existe. Eu falo isso quase todo domingo. Não tem como entender a Bíblia sem isso. O fim dos tempos começa com a vinda de Cristo, com a primeira vinda dele. Paulo diz: o fim dos tempos já chegou. O fim dos tempos não é 7 anos antes de Jesus voltar. Isso é teologia de Hollywood. O fim dos tempos nós já estamos no fim dos tempos há 2000 anos. Se Jesus voltar daqui 5.000 anos, o fim dos tempos vai durar 7.000 anos. Se Jesus voltar daqui 50.000 anos, o fim dos tempos vai durar 50.000 anos. Se Jesus voltar amanhã, o fim dos tempos foi da vinda de Cristo até amanhã. O que isso implica? Que nós estamos vivendo na era vindoura. Os israelitas não. Os israelitas tinham a lei de pedra na frente deles, não tinha lei aqui no coração deles. Os israelitas, ok, viram o mar abrir, grande coisa. Viram as 10 pragas do Egito, são tudo coisas externas. O mar poderia entrar em cada um deles, que não ia lavar o pecado deles.
O que nós temos, irmãos? Nós temos Cristo, e nós temos o Espírito da nova aliança e da nova criação habitando em nós e fazendo as realidades espirituais internas dentro de nós. E portanto é inconcebível para Paulo você usar o Antigo Testamento como desculpa para pecar, porque você está ignorando o relógio de Deus. O relógio de Deus não é o relógio cronológico. O relógio de Deus é o fim dos tempos, já começou. Você já ressuscitou espiritualmente dos mortos. Você já tem o Espírito habitando em você. Você já está na nova aliança. Você já está no reino de Deus. E tudo isso tem que despertar. Ok, eu estou vivendo entre as eras. Eu ainda sou pecador. Eu ainda estou na antiga era má, que vai durar até a vida de Cristo. Mas a era vindoura invade o tempo na pessoa de Cristo, do Deus encarnado, e eu, pela graça dele, já participo dessa nova realidade. A minha alma já é gerada de novo nessa nova realidade. Portanto, não pequem como os israelitas, porque nós temos infinitamente mais do que eles. E é assim que Paulo vai terminar. Terceira coisa, verso 12 e 13, terceiro ponto. Primeiro ponto, o Evangelho não tem privilégios para nós, o Evangelho tem advertências para nós. E em terceiro lugar, o Evangelho, portanto, ele vai nos dar escape, saída para a tentação. Verso 12: assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Por que Paulo usa essa linguagem? Quem pensa estar em pé aqui em Corinto é aqueles irmãos que se dizem fortes. Não, eu sou forte, eu posso ir lá no templo pagão, que eu não vou me contaminar com os ídolos lá. Você pensa que está em pé, mas você não está. Cuidado para você não cair, porque você vai cair se você não se atentar para as advertências do Evangelho. Quem está em pé, cuidado para que não caia. Essa linguagem vem de Salmo 20, que eu li no começo do culto, que vai dizer que os ímpios caem porque confiam em cavalos dos seus ídolos, mas nós permanecemos em pé porque confiamos no Senhor. Então, como que você permanece em pé? É com fé, confiança em Cristo e no que Ele fez para você. Se você pensa que está em pé e a força que está te mantendo em pé é sua, você já está caído e você não está percebendo. Você já está com a cabeça no chão e com as pernas para cima tentando andar. Você não vai dar um passo para frente sem quebrar essa cabeça ou cair, porque você está pensando que você está em pé por causa das suas obras, por causa da sua moralidade ridícula. Aquele que está em pé é porque o Cristo vivo, pela sua graça, nos mantém em pé. E nós precisamos vigiar para não cair e não presumir que está em pé, mas não está. Verso 13: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. A tradução não está muito feliz aqui, porque dá a entender que as tentações elas se originam nas pessoas, o que é parcialmente verdade. Mas no grego a palavra humano aqui, anthropinos, é um adjetivo que significa aquilo que é comum à humanidade. Numa tradução melhor aqui, livre, a gente pode dizer, Paulo está dizendo: olha, não veio nenhuma tentação sobre vós que não é comum a toda a humanidade. É isso que ele está dizendo, que toda tentação que você vai passar na sua vida, adivinha, todo mundo passa. Antigo Testamento, desde a queda de Adão até a volta de Cristo, as tentações são comuns a toda a humanidade. Então, se você acha que você está sendo tentado a ir no templo ou não, essa é uma tentação que todo mundo passa. O ser humano, ele é essencialmente o mesmo, né? A gente é a imagem de Deus, a gente está diante de Deus, a gente é caído em pecado, e a gente está no mesmo mundo caído. Então não se vitimize. Nossa, minha tentação, só Deus sabe por que eu estou passando. É a mesma da pessoa que está do seu lado, de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, e de qualquer momento da história, todos os seres humanos passam as mesmíssimas tentações. Ah, pastor, o senhor não sabe como que eu estou sofrendo. Esse pecado é muito forte na minha vida. A imoralidade sexual é muito forte, a idolatria é muito forte, a mentira é muito forte, a fofoca, eu sou tentado a isso. Todos nós temos todos os pecados aqui dentro. O diabo está ao nosso redor, os demônios estão ao nosso redor, a gente está no mundo caído.
Não tem tentação que você passe nessa vida, por mais forte que seja, por mais que você ache extraordinário, que outras pessoas não estão passando também. E outras pessoas estão vencendo pela graça de Deus. E você não tem desculpa para cair em pecado. E você não pode dizer: eu pequei por causa daquela pessoa, eu pequei por causa daquele ambiente, eu pequei, vou dando desculpa igual Adão e igual Arão lá no bezerro de ouro. Não, você pecou porque você quis. Esse é o ponto. Só que existe um escape para isso. Verso 13, novamente: não veio sobre vós nenhuma tentação que não é comum à humanidade, já corrigindo a tradução, mas Deus é fiel e não deixarás que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Então, aqueles que são verdadeiramente de Deus, povo de Deus, Deus não vai deixar você ser tentado até você se desviar de forma definitiva. Sempre, em toda tentação que você tiver na sua vida, Deus vai prover uma saída. Ah, eu não estou vendo. Ore, se inunda com a palavra de Deus, porque você vai ter a saída dele. Você tem o Espírito, você tem Cristo, você tem a palavra de Deus, você tem a igreja. Você resiste ao pecado, e toda tentação tem uma saída. Toda tentação tem uma saída. Então a queda é uma possibilidade para todos nós, mas o escape é uma certeza. Se você procurar a luz no fim do túnel, você vai ter o escape de Deus na sua vida, porque o Evangelho, ele provê para nós tudo o que é possível para você dizer não ao pecado. Nosso próprio Senhor Jesus, como homem, foi tentado em todas as coisas, e em todas as coisas, como homem, ele resistiu e ele não pecou, pelo poder do Espírito e pela sua dependência a Deus e a sua palavra. Então o Evangelho, ele provê para nós privilégios maravilhosos, advertências terríveis e um escape certo para as nossas tentações. 3 conclusões finais para nós encerrarmos. Primeira delas: desfrute das bênçãos do Evangelho. Eu não estou falando aqui que você tem privilégios externos, mas isso pode ser um perigo se você não tiver uma realidade interna na sua vida. Mas eu não quero diminuir a importância e o valor desse privilégio. Pelo contrário, eu quero maximizar os privilégios que nós temos. Deus deu tudo para nós. Desfrute disso. Não é igual Adão e Eva no jardim antes da queda. Deus diz: olha, comam quanto vocês quiserem de todas as árvores, mesmo daquela lá do meio do jardim. Deus está dizendo para nós: olha, desfrutem o tanto que vocês quiserem desse fruto que é o que nós temos no Evangelho. Participem da ceia todo domingo. A gente tem ceia todo domingo, isso é uma graça de Deus para nós. Participem da escola bíblica, participem dos cultos, juntem-se em comunhão, participem do discipulado, leiam a palavra de Deus em casa, individual, com a família, orem, desfrutem disso, pelo amor de Deus. Você está paupérrimo do jeito que você está, porque você não quer comer o banquete que Deus te dá de graça, deliberadamente. Não te pede, não, você está lendo muito a Bíblia, você está orando muito, está indo muito para a igreja. É um absurdo nossa igreja, e eu não tenho como saber quem vem ou quem não vem na escola bíblica, mas eu devo ter pelo menos, sei lá, uns 500 alunos por semestre nos seminários que eu dou aula de teologia, e nenhum deles tem o ensino que a gente tem na nossa igreja. E a nossa igreja leva muito a sério o ensino da palavra de Deus. E às vezes eu pego o pessoal se formando em teologia, fazendo perguntas que os nossos catecúmenos sabem responder. Começaram a vir agora na igreja. E tudo isso de graça para nós. E a pessoa diz: não, eu vou ficar em casa. Ah, eu não dormi direito à noite. Se eu fosse faltar no culto por não dormir direito à noite, eu perderia 1 ano de culto, do nascimento do Nicolas até agora. Essa noite mesmo ele acordou várias vezes de madrugada e eu fui acudir ele. E não passa pela minha cabeça faltar no culto por causa disso, porque não é o motivo legítimo de você não desfrutar do Evangelho em comunidade durante o culto. E depois reclama que está
em pecado. É exatamente porque você não está se alimentando dos privilégios do Evangelho na sua vida. Eu usei um exemplo de 1 milhão que a gente pode ter na nossa mente aqui. Segundo lugar, primeiro, desfrute dos bens do Evangelho. Segundo lugar, não brinque com o pecado. Leve a sério as advertências. Não presuma numa espécie de heresia hipercalvinista de que uma vez que você está no contexto de professar uma fé bíblica, você pode viver do jeito que você quiser. Isso é heresia. A fé protestante vai dizer que uma vez que você é justificado, você é santificado necessariamente. Não brinque com o seu pecado. Diga não a ele, lute com ele. Jesus vai dizer, olha, se for possível, preciso você cortar o seu braço, arrancar o seu olho. Jesus está dizendo, olha, você precisa matar na raiz aquilo que pode te levar para o inferno. Não brinque com a idolatria, não brinque com a imoralidade sexual, não brinque em você tentar a Deus, não brinque com a sua língua em murmuração. Seja grato a Deus por todas as coisas e se santifique cada vez mais. Terceiro e último lugar para nós encerrarmos, com base aqui no verso 12 e 13, a gente precisa ter uma sabedoria de um equilíbrio entre a soberania dos privilégios de Deus para nós e a nossa responsabilidade de vigiarmos para não cairmos. Paulo vai dizer isso na mesma frase: quem está em pé, quem pensa estar em pé, cuide, é sua responsabilidade vigiar para você não cair. E ao mesmo tempo, Deus não vai deixar você ser tentado a desviar até o final. Deus é que está te perseverando, é Deus que vai te manter até o final. Mas essa soberania, desse privilégio de Deus preservar a sua fé no seu poder até o final, não inibe, exclui ou destrói a sua responsabilidade de vigiar para você não cair. Então o Evangelho coloca para nós um Deus que é soberano e que preserva o seu povo até o final, e um povo que é chamado a se santificar e a se responsabilizar pelos seus atos. E tudo isso centrado na obra de Cristo por nós. Você vai estar em pé por olhar para Cristo nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos ter um momento de oração silenciosa.